Oi pessoal, hoje eu trago esse vídeo para vocês, é uma preparação de pele para atendimento profissional. Ela é uma preparação mais rápida, por isso eu digo para atendimento. É uma preparação que eu uso bastante e que tem um resultado bem legal. Então eu começo limpando o rosto da Carol com a água micelar da L'Oréal. Na sequência eu venho com essa água termal da La Roche e borrifo um pouco no rosto, não exagero muito. Seco bem essa água, bem sequinha, pra na sequência eu vim com esse hidratante da Nivea, para potencializar a hidratação. Esse hidratante a Nivea lançou há pouco tempo. Eu costumava usar o da latinha quando a pele estava muito seca e o soft quando a pele estava de normal a mais hidratada, assim, que quando tu limpa tu já sente mais ou menos como a pele tá, né? E eu acabei comprando esse aí, gostei bastante. Ele é bem emoliente, assim, ele desmancha no rosto, sabe? Ele é fácil de aplicar, diferente do Nivea da latinha, o Nivea azul, que ele era bem grosso, então era difícil até de espalhar, ele acaba tomando um pouco mais de tempo, né? Esse aí hidrata bem também, não tanto quanto o outro Nivea, às vezes tá a pele muito ressecada, eu ainda recorro a ele, mas eu gostei bastante desse aí, eu indico vocês comprarem. Agora eu venho com essas duas bases que eu mostrei pra vocês, que é a da Eudora e a da Maybelline. Eu faço uma misturinha com elas, aplico com o pincel língua de gato no rosto, aplico com ele porque eu acho que ele é um pincel que suga pouco produto, então não tem muito desperdício. Na sequência eu venho com a esponjinha e do acabamento. Eu gosto do acabamento da esponjinha, gente, então independente da forma que eu aplique, eu sempre venho com a esponjinha depois. Não esquecendo de nenhum cantinho do rosto, a lateral do nariz ali, que às vezes pode passar despercebida, né? Eu não aplico direto base no pescoço, só se tem muita diferença, sabe? Mas eu aplico assim o que sobrou no pincel, com o restinho que tem na esponjinha, eu dou uma descidinha, ó. Vocês podem ver que o tom ficou bem certinho com o tom do pescoço dela, do colo. E mesmo assim eu desço um pouquinho com a esponjinha, pra não ficar bem certinho aquela linha de base, sabe? Pra cima tem base, pra baixo não. Então eu gosto sempre de vir dar esse acabamento. Dou acabamento com a esponja na testa, cuidando pra não sujar muito o cabelo. Mas tem que ter cuidado também pra não deixar aquela linha na testa sem base, sabe? Porque fica muito estranho. Depois eu vou fazer a parte de iluminação e correção da olheira. A Carol não tem muita olheira, então eu aplico a base e venho direto com o corretivo de iluminação. Mas se a pessoa tiver muita olheira, vocês não podem fazer isso, vocês têm que aplicar um corretivo que corrija essa olheira. Esse é bem claro, é o Snow da Maquiê, mas vocês vão ver que depois eu vou aplicar mais um corretivo e daí vai ficar tudo certinho. Só tem que ter cuidado se for mais morena que a Carol. Pele um pouco um tom acima, 2, já tem que ter um cuidado maior com esse corretivo daí. Agora eu venho com a esponjinha do acabamento também, a mesma coisa. Sem tirar muito do lugar, né? Só pra dar acabamento, com a esponjinha, mão bem leve. A Carol, ela não tem linha de expressão embaixo do olho. Tem o normal que todo mundo tem, né? Independente da idade. Mas não tem nada assim, então eu pego e eu aplico esse corretivo. Mas se for uma pele mais madura, que tem a linha de expressão, vocês têm que ter o cuidado, um certo cuidado com esse corretivo, porque ele é mais grosso, é mais pastoso, então ele pode ser que acentue essa linha de expressão. Eu gosto do que sobrou na esponjinha vir no maxilar, pra dar uma iluminadinha ali também. Agora eu venho com esse corretivo da Natura, que é bem
Ele é bem sequinho, gente, então eu gosto de aplicar ele por cima do corretivo da Maquiê, porque eu acho que o acabamento fica melhor, ele sela o corretivo da Maquiê, sabe? E também para dar uma acertadinha no tom. Vocês podem notar que ser um pouco mais próximo ao tom da pele da Carol. Mesma coisa. O acabamento com a esponjinha, né? A iluminação, gente, eu não consigo fazer com pó. A iluminação, eu acho que o resultado é melhor com o corretivo. Agora eu vou selar com esse pó da Paiô. Eu gosto bastante desse. Ele é o mate, não é aquele que tem os brilhinhos. Que agora acho que mudou o nome, né? Crepúsculo. E ele é muito bom, ele deixa a pele bem aveludada. Bem bonita. Vocês não reparem se escutarem criança no fundo, porque aqui em casa é difícil, né? Sem criança. Então eu selo bem abaixo das olheiras, ó. Bem mesmo, gente. Não economiza no pó, é bastante pó. Essa região do buço, que às vezes sai em volta da boca, onde a base sai com facilidade, né? Até porque a gente come, a gente coloca a mão na boca, é comum, às vezes a gente nem sente que faz isso. E no nariz, é onde a base sai primeiro. Então, esses lugares eu também sempre selo com o pó solto, porque ele vai dar uma selagem melhor do que o pó compacto, entendeu? Ele é mais fino, então a base absorve com mais facilidade. Agora eu venho com esse pó da Vult, só pra selar o restante e varrer o que sobrou de pó na pele. Eu não tiro tudo, na verdade, agora já nessa selagem do restante da pele. Eu varro todo o pó solto depois que eu finalizo os olhos, porque daí se cai alguma coisinha na pele, eu já tiro, né? Tem aquele pó sobrando, então ele não deixa a sombra que cai grudar ali e manchar. Agora eu venho com esse bronzer da Eudora. Ele é muito bom, gente, é muito pigmentado, assim, esfuma com facilidade. E esse pincel que é Xing Ling, gente, faz muito tempo que eu tenho ele. E ele é super macio, sabe? Por isso que eu gosto de usar ele. Quanto mais macio o pincel do contorno, com mais facilidade ele vai se esfumar quando for em pó, né? Então, essa é a dica que eu dou pra vocês. Sempre escolham um pincel super macio pra fazer o contorno. É a mesma coisa dos olhos. Quanto mais macio o pincel, mais fácil de fazer o esfumado no olho. No rosto é a mesma coisa. E não pegar um pincel muito grande, porque daí vocês vão aplicar já num lugar muito grande, entendeu? Então fica difícil de tu conter esse contorno. Nos locais que tu quer que ele fique mais concentrado, né? O único cuidado com esse bronzer que vocês têm que ter é que ele é um tom mais quente, assim, ele não é tão frio. Então, tipo, pra pessoa mais branquinha, ele pode ficar muito laranja, sabe? E daí fica estranho, fica bem estranho daí. Não fica uma sombra, ele tem que dar uma impressão de sombra, né? Mas pra pele, assim, claro que a luz acaba clareando mais a pele da Carol, né? Mas ela é mais morena. Ele funciona bem, fica bem bonito. Agora eu vou vir com esse outro contorninho ali, bronzer, que tem na paletinha da Revolution, que ele é mais clarinho. Então, eu vou usar ele como se fosse um tomzinho de transição pro tom da pele. Vocês podem cuidar que eu aplico ele mais na bordinha do contorno que eu apliquei anteriormente.
e ele vai dar uma suavizada no contorno. Você tem que cuidar isso, tipo, não pode ter uma marca, sabe? Do contorno. Ele tem que estar bem esfumado, bem, porque daí vai dar um efeito bonito, senão ele vai ficar estranho, né, gente? Um pouquinho no queixo, que a Carol tem o rosto bem alto, né? É linda, maravilhosa, né? E agora um contorninho. Eu não gosto assim muito de contorno de nariz, pra ser sincera pra vocês. Mas eu fiz aí na Carol mais pra não ficar aquele nariz todo branco, sabe? Porque querendo ou não, quando a gente aplica a base, a gente tira todas as sombras naturais do rosto, entendeu? Então, às vezes, é importante devolver essa sombra. Não que eu queira afinar o nariz dela, deixar super fino. Não, é mais pra devolver a sombra mesmo. Agora, com esse pincel F24 da Dai, que eu adoro pra aplicar blush, gente. Eu vou usar esse bronzer que ele tem uns brilhinhos como blush. Esse pincel aí é muito difícil, se tu tem dificuldade de passar blush, porque tu acha que fica muito forte, tu compra esse pincel. É muito difícil de tu deixar marcado com ele. Depois eu venho com aqueles 2 tonzinhos ali de rosa e o dourado, é um bronzer. Um bronze, bem mais escuro assim, um iluminador seria pra pele negra, né? Mas eu vou usar como blush na Carol, misturo os dois e aplico aí, fica bem bonito. E ele fica um blush mais iluminado já, né? Depois eu vim com esse Love Fix da... Ai, me fugiu o nome da marca agora. Mas vocês sabem qual é, né? E aplico no rosto, ele tem um brilhinho rosa. Ele fica bem bonito. Só o aplicador dele, o jato é muito forte, eu achei. Seco bem essa bruma. Bem sequinho, gente. Se vocês vierem aplicar o iluminador com a bruma molhada, vai manchar. Escutem o que eu tô falando. Tem que estar bem sequinho. E aplico esse iluminador da MAC, é o... Também não lembro o nome agora. Mas é um douradinho muito lindo. Daquela coleção Extra Dimension, sabe? Muito lindo esse iluminador, gente. Ele é um douradinho assim, mas bem clarinho, sabe? Então ele dá pra pele mais clara ficar lindo. Ó, no nariz é bem no topinho do nariz. Não vão aplicar embaixo, sabe? Porque daí o que acontece? Essa iluminação, ela serve pra empinar o nariz. Se vocês aplicarem pra baixo, vai derrubar o nariz. Entendeu? Então é bem em cima, assim. Agora eu vou pegar esse outro iluminador da paletinha da Revolution, que ele dá aquele estourinho, sabe? É bem lindo. E aplico aí na maçã também. Então tá finalizada a pele, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, cliquem no gostei pra mim. Se inscrevam no canal e mandem esse vídeo pras amigas que gostam de preparação de pele. Muito obrigada e até o próximo.